Vamos lá, gente. Regime militar, quarto presidente, Ernesto Geisel, ele vai trabalhar ali aquela transição e eu preciso, nesse momento, da sua atenção. Estou preocupado aí com a exiguidade temporal, com o pessoal faltando um pouco, então preparei esse áudio para reforçar essa aprendizagem. Vamos? E as características fundamentais do governo Geisel seria a abertura lenta, gradual e segura, que é a nomenclatura usada por eles próprios, para definir a mudança na política, principalmente em relação ao AI-5, que será paulatinamente, digamos, desconstruído até a sua extinção em 78. No campo da política externa, o governo Geisel ele procura abrir, com o seu pragmatismo, se aproximando de países da África e do Oriente Médio. Inclusive, ele estabelece relações diplomáticas com a China comunista e acordos de cooperação comercial. Também não se pode esquecer da importância do governo Geisel na manutenção de obras, das obras do regime, que já vem ali do governo Médici, do Sucesso, do PAEG, e a questão em relação às crises internacionais. O projeto industrialista, ele tenta sobrepor-se às crises internacionais, ele não consegue. O governo Geisel investe no Programa Nuclear Brasileiro e também no Programa Nacional do Álcool, Proálcool, principalmente após a grave crise do petróleo de 73, resultado da Guerra do Yom Kippur, uma guerra árabe-israelense, na qual a Síria e o Egito tentam eliminar o Estado de Israel com a vitória e não conseguem. Nós temos a revanche árabe através do boicote na produção de petróleo em nível mundial, ou seja, uma redução na oferta de petróleo para o mundo, o que vai ocasionar inflação de preços. E essa grave crise econômica internacional, ela afeta diretamente o progresso econômico brasileiro. E é a partir do governo Geisel que começa o declínio econômico do Brasil, que vai causar a década perdida de 1980. E sobre o embargo petrolífero organizado ali pelos países árabes juntos à OPEP, a Organização de Países Exportadores de Petróleo, vale ressaltar que o preço no cenário internacional mais que triplicou em um curto período de 3 meses. Em adição, nós temos a queda do Shah Reza Pahlavi, ali no Irã, a revolução dos Ayatollahs 79, que vai contribuir para o significativo aumento também do barril de petróleo. Somente no Irã ele passa ali em torno de $40 para $80, e somente na segunda metade da década de 1980 é que o valor do petróleo passa a diminuir, principalmente porque ele sai da casa dos $40 e chega aos $80. O destaque dessas duas crises indica que a economia das nações ela está intimamente ligada ao mercado petrolífero. E sendo um recurso natural não renovável, cada vez mais os países investem na exploração de outras fontes de energia que possam compor o seu quadro econômico futuro. E falando disso, o Geisel incentiva o programa Proálcool no Brasil. Se por um lado o preço elevado do petróleo no cenário internacional passa a ter cada vez mais grande peso nas importações do Brasil, por outro lado, a ideia, os resultados do Proálcool, principalmente na sua primeira década, são muito positivos. Tanto em relação ao fator econômico como ao fator ambiental. Em 1991, só para nós termos ideias, aproximadamente 60% dos carros fabricados no Brasil, cerca de 6 milhões, eram movidos por essa fonte energética. Lembrando também que a quantidade de álcool presente no litro de gasolina, hoje em torno de 22%, ali aproximadamente 22%, já chegando até 24%, ela também contribui significativamente para melhoras ambientais, como ainda para a redução do preço final. Por outro lado, o Programa Nacional do Álcool, Proálcool, ele também promove uma série de problemas, como elevação da dívida pública em consequência de benefícios concedidos, o aumento dos latifúndios monocultores da cana-de-açúcar, a elevação do preço de alguns gêneros alimentícios, porque você tem a redução do cultivo de alimentos em substituição à cana, entre outros. Bom, ainda em relação ao governo Geisel, vale ressaltar a Lei Falcão, que limita os debates políticos na medida que os candidatos, de certa forma, eles eram proibidos
de se manifestar em algumas campanhas eleitorais de TV e rádio. O pacote de abril é muito importante, que é um conjunto de decretos que buscam favorecer a Aliança Renovadora Nacional, a ARENA, eleições indiretas para governador, ampliação do mandato presidencial, ampliação das bancadas do Norte e Nordeste na Câmara, a criação do Estado do Mato Grosso do Sul, a criação de sublegendas para eleição direta para governador. E de forma muito clara, esse 1º de abril de 77, ele vai mostrar, né, que o Brasil acorda sem o Congresso Nacional e com uma série de medidas que buscam favorecer o próprio governo. Tá? Ali, né, apesar desse início de abril, esses 13 primeiros dias de abril, serem marcados ali pelo pacote, você tem também o que se denominou a Constituinte do Alvorada, né, em alusão ao Palácio do Alvorada, onde estava o presidente. Cria-se os senadores biônicos, de certa forma reforça-se a hipertrofia do executivo, concentra-se o poder na mão do governo. Reforçando, né, as eleições passam a ser mais longas, no caso do presidente, porque o mandato passa de 5 para 6 anos. Eu tenho manutenção de eleições indiretas para presidente, governadores dos estados e prefeitos de municípios em área de segurança nacional, aumento da representação de estados menos populosos no Congresso e a criação do senador biônico e assim por diante. Nesse caso, nesse sentido, o governo termina com o aumento tanto da inflação como da dívida externa, coincidiu, né, portanto, o fim do milagre econômico brasileiro, as adversidades são muitas, ele vai iniciar a construção da usina hidrelétrica de Itaipu em parceria com o Paraguai, ele vai assinar um acordo de cooperação com a Bolívia no que tange ao gás, 74, ele vai também firmar um acordo nuclear com a então Alemanha Ocidental. Mas o custo de vida aumenta muito, várias greves, elas eclodem, o movimento sindical ali da região do Grande ABC ganha destaque, vai projetar nacionalmente a figura de Luiz Inácio Lula da Silva, e a repercussão do movimento leva o governo a proibir greves em setores essenciais, e o Brasil, como já foi dito, ele vai restabelecer relações diplomáticas com a China, com países da Europa Oriental, como Bulgária, Romênia, Hungria. É interessante também que reconhece a independência de Angola, e há uma redução na relação com os Estados Unidos a um nível aproximadamente mínimo, né? E principalmente porque o presidente dos Estados Unidos, o Jimmy Carter, ele vai efetuar cada vez mais denúncias de violação dos direitos humanos no Brasil. Ok. Bom, espero ter sido útil. O último presidente do regime militar é o Figueiredo, e esse nós continuamos em sala de aula. Um grande abraço. Deus abençoe a todos.